Eu quero, neste momento em que aqui estamos reunidos para esta aula inaugural deste ano de 2013, eu quero falar a todos a respeito de filosofia espírita. Para nós, a filosofia espírita, para o próprio movimento espírita, falar de filosofia espírita não é algo aleatório, não é um encontro ocasional. O espiritismo, muito pelo contrário, desde o tempo de sua formação, de sua consolidação histórica, o espiritismo tem gosto em se afirmar, em se delimitar como sendo uma filosofia. Ao contrário de muitos movimentos que rejeitam a si o rótulo de filosofia, e eu digo em específico das religiões, as religiões não gostariam de ter a princípio este rótulo de filosofia. A filosofia seria um movimento muito secundário das próprias religiões. Ao contrário desses movimentos, o espiritismo gosta de ser chamado de filosofia. Sabe que é uma filosofia. E assume, meus senhores e minhas senhoras, todos os encargos do que é ser uma filosofia. E quando eu digo todos os encargos, toda a beleza que vem a ser um pensamento filosófico. E pasmem os meus irmãos aqui presentes, os que nos acompanham, também o espiritismo, ao se assumir como filosofia, junto, carrega consigo todas as dificuldades, todos os obstáculos que o mundo impõe àquele pensamento que é filosófico. Eu quero, neste encontro, começando esta aula deste ano de 2013, refletir de início que aquilo que para nós parece ser muito bonito, a filosofia, para boa parte do mundo, para boa parte da sociedade, infelizmente, é algo profundamente rejeitado. Porque a filosofia de início pensa livremente, pensa racionalmente. E infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, o mundo ainda está ligado, ainda está jungido ao pensamento que não tem liberdade, ao pensamento que não pode avançar. Uns por conta de crença, outros por conta do horizonte limitado de vida, que é o seu, dos seus conviventes, dos seus amigos, parentes, grupos de trabalho, de tal sorte que aquele pensamento que às vezes destoa, que às vezes vai adiante, que às vezes contrasta, esse pensamento pela maioria é rejeitado. É mais fácil pensarmos todos nós o mesmo, ainda que seja infeliz, medíocre, pequeno, do que muitas vezes sofrer este choque de pensar maior. Quando se pensa maior, quando se pensa de um modo mais aprofundado, tenham certeza, meus companheiros e companheiras, isto reflete para aquele que pensa de um modo às vezes muito incômodo. A sociedade, de modo geral, as pessoas quase sempre não gostam de um pensamento mais avançado. O espiritismo, muito pelo contrário, desde o início se afirmou como filosofia. Ele não tem vergonha disto. Eu quero chamar a atenção de todos aqui para esse ponto de partida, porque não é nenhuma inovação buscarmos nós entender o que vem a ser esta filosofia espírita. Não é algo que o espiritismo desconheça e que um dia encontrou no meio do caminho. As religiões em geral também dizem ter uma filosofia. E boa parte delas, principalmente as mais bem estabelecidas historicamente, é verdade, elas vão construindo a sua filosofia. Eu dou o exemplo de boa parte das igrejas cristãs. O catolicismo, historicamente, foi assentando, além de ser uma religião, o catolicismo foi assentando uma filosofia. Nós lembramos de nomes históricos da filosofia que eram pensadores da própria igreja. Santo Agostinho é um deles. Filósofo da igreja a partir de um horizonte da religião. São Tomás de Aquino, outro desses pensadores da própria igreja. Mas este caso de uma religião que se torna filosofia é um caso assentado historicamente e tem um problema enorme, uma religião que se torna filosofia. Todo o pensamento construído filosoficamente é para legitimar a própria religião. Ou seja, existe ponto de partida. Não se pode fugir da premissa que já está assentada. Se a religião cristã X
tem um tal ponto de partida, o papel da filosofia desta religião não é negá-la. É, portanto, fazer tudo o possível para chegar àquele ponto que é exatamente a afirmação da própria religião. Muitos consideram, inclusive, que isto, que é uma filosofia de tipo religioso, esta filosofia da religião, meus prezados, ela tem suas dificuldades. Por que isto? Porque quando nós afirmamos essencialmente uma verdade da fé e a partir daí nos cumpre, então, estabelecer o caminho da filosofia, nós não temos a mínima liberdade de poder chegar à plena verdade. Nós só podemos chegar ao caminho da religião. A filosofia, então, seria uma acessória da fé. Alguns dirão, sempre foi assim? Historicamente, por muitos séculos na história da humanidade, a religião determinou o que era verdade. A filosofia era acessória. Se a filosofia conseguisse provar o que a religião também afirmava, muito bem, então usávamos também da filosofia. Se por um acaso a filosofia falasse contra a religião, o azar era da filosofia. Quem perdia era a filosofia. E daí, todos conhecem há tantos tempos, por exemplo, a própria história do cristianismo, na Idade Média, é um exemplo só disso, perseguir a filosofia. Livros dos filósofos clássicos da Grécia, que estão antes do tempo de Jesus Cristo, os cristãos, basicamente, durante muitos séculos da história, perseguiam e impossibilitavam, não deixavam com que estes livros fossem lidos. Em muitos casos se conhece, inclusive, a perseguição sistemática à obra, por exemplo, de Platão ou, em especial, de Aristóteles. A filosofia cristã, durante muito tempo, não aceitou que se pudesse ler livros, que se pudessem ler livros dessa estirpe. Até o dia, então, que a Igreja cristã, não conseguindo mais bloquear a leitura dos livros, se incumbiu, então, de degluti-los. Ou seja, já que não é possível queimar todos os livros de Aristóteles, já que sempre resta uma cópia e já que sempre resta um curioso para ler, é melhor que nós leiamos antes e digamos como é que se tem que interpretar esses mesmos livros. Ou seja, a história das religiões com a filosofia não foi serena, não foi pacífica, foi de ódio em relação à filosofia. E até hoje, quando já não se odeia tanto mais a filosofia, ainda assim as religiões desconfiam do pensamento filosófico. Não gostam desse pensamento filosófico. Entendam então, meus prezados e minhas prezadas, que choque é o Espiritismo não só não odiar a filosofia, mas se dizer uma filosofia. E mais, se dizer uma filosofia antes de ser uma religião. Ou seja, o Espiritismo não tem um ponto de partida para crer e depois, num segundo momento, ele raciocina em torno do ponto de partida. Ele tem um pensamento e esse pensamento avança. Portanto, o que se puder falar depois que tem alguma implicação dita religiosa vem depois da filosofia e não antes da filosofia. É de fato algo notável o que o Espiritismo tem a apresentar em face das religiões sobre a sua relação com a própria filosofia. Mas é preciso investigar por que o Espiritismo tem esta originalidade. O movimento espírita sabe que o Espiritismo é uma filosofia, mas também o movimento espírita muitas vezes não investiga o porquê desta filosofia. Como é que ela se constitui, como ela se constrói, quais são suas bases, ou seja, muitas vezes nós deitamos na glória sem pesquisar, sem aprofundar, sem refletir a respeito disso próprio. Eu quero, neste encontro aqui com os companheiros, as companheiras do Rio de Janeiro e de todo o Brasil e o mundo que nos acompanham por meio eletrônico, eu quero dizer a todos que é preciso que nós venhamos a sistematizar e a aprofundar cada vez mais esta reflexão sobre o que é a nossa filosofia espírita, tão dita por todos e tão desconhecida, infelizmente ainda, pela maioria dos próprios espíritas. O primeiro passo, meus prezados, é entendermos como surgiu na história o pensamento espírita. Muita gente considera que o Espiritismo é mais uma religião da história da humanidade, apenas é uma religião mais recente. Vejam como é que se conta no senso comum
a história do surgimento do Espiritismo. Muita gente diz por lá que há religiões muito antigas na história da humanidade, religiões mais recentes, o catolicismo é de tempos depois de Jesus Cristo, o protestantismo é dos séculos XV e XVI, e então no século XIX surgiu a religião espírita. Este jeito de contar não está contando a verdade do que é o próprio movimento espírita. O que aconteceu é que no século XIX, se nós estamos no começo do século XXI, isto faz por volta de 150 anos, porque foi na segunda metade do século XIX que isso se deu, de 150 a 160 anos atrás. A esse tempo atrás, nós temos uma peculiaridade. Que peculiaridade é esta? Começa a se desenvolver na Europa cada vez mais um tipo de pensamento sobre o mundo que já está abandonando as velhas formas de compreensão, que são as formas da religião. Nós já estamos deixando de lado esse pensamento dito religioso. Em seu lugar, nós estamos avançando, nós estamos caminhando no sentido de fazer com que nós tenhamos racionalidade na explicação do mundo. O que isto quer dizer, meus irmãos e minhas irmãs? Observemos que a história da humanidade quase sempre fez com que as explicações fossem dadas, fossem construídas a partir do campo da religião. Cristãos, muçulmanos, hebreus, povos ainda do passado com religiões até mais antigas, cada qual explica o mundo com uma fé. Meu Deus disse tal verdade, meu livro sagrado comentou tal coisa. Os deuses determinaram que tal era o caminho único possível para a humanidade, de tal sorte que nós temos aqui uma série de questões, uma série de afirmações que nunca são do plano da própria razão, construída pela própria razão. São afirmações atribuídas à religião, atribuídas à fé, que depois as pessoas então tentam racionalizar. Isto é história, isto é o que se tem historicamente na humanidade. Quando é que isto foi se rompendo na nossa própria formação de mundo? Durante muito tempo houve quem tivesse buscado pensar racionalmente o mundo e não por meio apenas da crença ou da fé. Qual é o resultado dessas pessoas que eram chamados filósofos? Na Grécia Antiga houve vários filósofos. Estes filósofos da Grécia Antiga romperam com o misticismo, romperam com as crenças e com as religiões e começaram a pensar o mundo racionalmente. Resultado, Sócrates, eu dou o nome aqui de um grande filósofo do passado, por falar a verdade, por falar a razão, num tempo em que só se acreditavam em coisas já estabelecidas, inclusive no plano religioso, Sócrates foi morto por falar isso. Então, os senhores vejam qual foi o destino de um filósofo no mundo antigo. Platão, também por sua vez, no mundo antigo, que era discípulo de Sócrates, tinha o mesmo procedimento, pensar abertamente, refletir com clareza sobre as coisas do mundo. O resultado da história, Platão foi preso 2 vezes, exilado e sofreu de um modo bastante grave as consequências de pensar. Aristóteles, que foi discípulo de Platão, também por pensar livremente, foi exilado, teve grandes intempéries na sua vida, de tal sorte que a história da filosofia não é uma história de pessoas que recebem um aplauso das demais. Aquele que pensa longe, em geral, ele contrasta com o seu tempo e ele recebe, meus filhos, as pedradas do seu tempo. Não o aplauso, o sofrimento do seu tempo. Durante a história do cristianismo, o cristianismo não aceitou um pensamento filosófico que fosse divergente dele próprio. A Idade Média teve uma fé consolidada, teve uma doutrina religiosa consolidada, e todos aqueles que foram melhores do que a própria religião, do que o próprio pensamento religioso, eram os hereges. Se alguém dissesse que se nós somos cristãos, Jesus é nosso irmão, então todo mundo também é irmão do outro, e que, portanto, vamos dividir toda a comida do mundo entre todas as pessoas, porque todos são irmãos, num tempo no qual a humanidade, na Idade Média, já era cristã, mas era feudal, era só um senhor feudal que tinha tudo, o resto passava fome. Se alguém dissesse que ser cristão é dividir o pão com todas as pessoas,
este era herege. E os cristãos mandavam para a fogueira. Joana d'Arc é um exemplo de mulher que, ao contestar o seu tempo e a religião, só lhe restou o caminho da fogueira. Então, se nós observarmos, a história da humanidade nunca gostou da própria filosofia, nunca gostou do pensamento mais avançado. Giordano Bruno, por falar que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas é o contrário, foi a igreja cristã que mandou matá-lo. Galileu Galilei também, com ele quase aconteceu a mesma coisa. Resultado, a história das religiões não gosta da filosofia, também não gosta da ciência, não gosta da racionalidade, tirando raras exceções. Mas aconteceu, minhas senhoras e meus senhores, uma mudança muito grande no mundo, pelo menos ocidental, na Idade Moderna, um estopim no mundo ocidental para depois se esparramar pelo mundo inteiro, que foi a mudança das condições sociais. A sociedade mundial foi se alterando com o passar do tempo. Havia um tempo passado, na Idade Média, por exemplo, que o destino daquilo que uma pessoa tinha que acreditar era o destino do seu grupo social. Se alguém nascesse numa sociedade só de católicos, ele só podia ser católico, ou então era morto. Se não fosse morto, era totalmente segregado naquela comunidade. No entanto, passa um tempo na história da humanidade, grandes navegações, descobertas de outros povos, contato com culturas diferentes, o comércio cada vez mais sistemático, o capitalismo florescendo, no qual as comunidades vão começando a ter contato com outras. Então alguém diz, mas espera aí, eu sou cristão da igreja X. Agora eu descubro que no meu dia a dia eu também tenho uma outra pessoa por ali que ela também se diz cristã e ela não concorda em quase nada com o que eu falo. E ela diz que ela é a certa, enquanto eu só aprendi que certo sou eu. Quem dos dois é o certo? E aí vem um terceiro que é judeu, que nem cristão é da minha ala nem da ala do outro. Ou seja, ele discorda totalmente do que eu digo e ele também crê que o certo é ele. E esse desfile de religiões e crenças é cada vez maior. Quanto mais as pessoas vão tendo acesso aos meios depois de imprensa, às viagens, ao comércio, ao contato com outros povos, mais vai se percebendo que não é uma verdade só no mundo. Existem muitas culturas e muitos povos com muitas atribuições a si, diferentes umas das outras, ditas verdade. Chega um tempo em que a própria história da humanidade começa a colocar em xeque esta crença fanática, esta crença cega simplesmente nas suas próprias condições, na sua própria estrutura. Como é que se dá esta divergência, esta dúvida em relação às crenças existentes? No século XVII, minhas senhoras e meus senhores, se nós estamos no século XXI, o que eu vou contar tem no máximo 400 anos, é menos que isso, 300 anos no máximo, 350. No século XVII, mas em especial no século XVIII, e guardem bem o século XVIII, que vai lá de 1700 até 1800, nesta fase do século XVII para o século XVIII, e em específico no século XVIII, começa a surgir na Europa um movimento de pensadores que diz, esse movimento, não se pode mais simplesmente crer por crer. É preciso pensar racionalmente. E agora vem, minhas senhoras e meus senhores, este movimento diz o seguinte: até hoje, a história da humanidade tem sido, na maioria das vezes, tirando as exceções, tem sido um movimento de crença fanática. As pessoas acreditam em qualquer coisa que ensinam para elas. E se a maioria acredita em X, fica o X como crença. Se a maioria das pessoas tem tal certeza sobre o mundo, é isto que, inclusive, alimenta a possibilidade dos outros terem esta mesma certeza. Então, se nós observarmos, o mundo tem vivido, dizem esses filósofos, em tempos históricos, sistemáticos, de pura crença, sem nenhuma razão, sem nenhum conhecimento mais profundo. Esta crença pela crença não é só uma crença que a pessoa tem em casa. Quanto mais nós retrocedemos na história, mais nós vemos que esta crença matava, que esta crença cegava violentamente a humanidade. Guerra dos 100 anos, que durou mais de 100 anos. 100 anos foi o arredondamento para baixo. A Guerra dos 100 anos é uma guerra entre católicos e protestantes. Cristãos de um lado, cristãos do outro,
com a desculpa de falar em algum momento qual era a verdadeira interpretação do cristianismo. Só que isso, meus senhores, era uma guerra política, comercial, de grandes grupos, e a cristandade entra junto e se mata. Quando se começa a perceber que a religião, historicamente, na humanidade, tem matado, tem castrado as possibilidades de entendimento, tem perseguido os cientistas, então os filósofos do século XVIII dizem: a religião, quase sempre, na maioria das vezes aqui posta, a religião tem sido as trevas da fé. Inclusive porque a religião não permite discussão. A religião não dá a possibilidade de entender a sua melhoria e o seu progresso. Ela é a verdade. Ela é a revelação. Deus disse para aquela religião tal coisa. Contra esse movimento da religião, os grandes filósofos do século XVIII diziam: contra estas trevas da fé, é preciso que nós venhamos a instituir as luzes da razão. Por isso, o movimento dos filósofos do século XVIII chamou-se Iluminismo, luzes da razão contra as trevas da fé. Percebam um choque, porque até então nenhum religioso achou que estava na treva. Ele achou que ele estava no caminho de Deus, e o caminho de Deus era o da sua religião, e todas as demais religiões estavam no caminho errado, e se eles mudassem de religião era o contrário, mas era sempre a mesma afirmação. Chega um dia a filosofia e diz: treva da crença por outro lado, a fé não tem permitido à humanidade se libertar dos seus próprios preconceitos, dos seus tabus, da sua mediocridade. Esses pensadores foram fundamentais. No seu tempo, a maioria deles foi perseguida, não tiveram muito sucesso. Volto a dizer, é uma parcela ínfima da população que acompanhou o pensamento filosófico, mas foram homens determinantes para chegarmos aonde nós chegamos. Por que eu estou contando da filosofia do iluminismo? Porque alguns às vezes se esquecem, mas muitos se lembram. O Espiritismo é um braço do iluminismo. O Espiritismo saiu da fonte do iluminismo. De que jeito? Os iluministas no século XVIII, em especial na Inglaterra, na França, e aonde hoje é a Alemanha, os territórios da antiga Prússia, basicamente por lá, aí mais um pouco na Itália, onde hoje é a Itália, mas em especial França e Inglaterra, nestes povos, nestes países, os filósofos começaram a se destacar e a pensar racionalmente. Ao tempo da Revolução Francesa, a Revolução Francesa começou em 1789. Um pouco antes disso, os grandes pensadores franceses haviam feito a enciclopédia. E olhem, meus prezados irmãos e irmãs, que milagre é esse que para nós é tão simples, parece tão simples. Juntaram-se alguns filósofos e cientistas e escreveram a enciclopédia. Para nós é uma coisa banal, inclusive porque hoje no mundo existem pessoas que vendem enciclopédia pela porta, batem na porta da casa de alguém e vendem qualquer enciclopédia que a pessoa queira comprar. E hoje nem mais vendem, porque a internet tem a enciclopédia à disposição de qualquer um. Qualquer enciclopédia. No século XVIII, escrever uma enciclopédia era um ato de extrema coragem. Por quê? Porque para as religiões, a verdade era um livro só. Deus só escreveu um livro. Aí o livro para o cristão era a Bíblia, para o hebreu era a Torá, que é um pedaço dessa nossa Bíblia do cristão, para o muçulmano é o Alcorão. Aí a briga é para saber qual livro Deus escreveu, mas teoricamente, para cada religião, Deus só escreveu um. Então não precisa de dois, o que dirá de uma enciclopédia escrita por 100 pessoas. Estas 100 pessoas estão investigando cada qual uma coisa, estão descobrindo uma coisa diferente. Na medicina, na biologia, na física, na astronomia, nas questões políticas, nas questões sociais, na própria filosofia. O choque dessa gente foi muito grande. Diderot, D'Alembert, Montesquieu, grandes pensadores da França, Locke na Inglaterra. Quanta gente mais começou a pensar filosoficamente. Locke é um homem do século XVII ainda, ele foi um grande antecessor de toda essa gente do século XVIII. Locke estava incomodado que os reis de toda a Europa massacravam o povo, e todos aqui se lembram da história, os reis massacravam o povo em nome da religião.
Que jeito era isso? As religiões na Europa diziam o seguinte: aquele que for rei é porque Deus quis. Então, se Deus quis que Maria Antonieta fosse rainha, tudo que Maria Antonieta determinar, o povo tem que obedecer. Inclusive, se a Maria Antonieta mandar matar, tem que se matar. Porque é vontade de Deus. Aí perguntavam então naquele tempo: mas por que Deus escolheu Maria Antonieta? Em Portugal, Maria Louca. Porque os senhores sabem, Maria Louca foi rainha de Portugal. Se qualquer rei é rei porque Deus escolheu aquela pessoa, então Deus abriu as nuvens de Portugal com 10 milhões de pessoas e escolheu bem Maria Louca. Disseram os filósofos: Deus tem errado mais do que um homem médio. Porque um homem médio vendo 10 milhões de portugueses, em geral, não escolhe Maria Louca. E Deus escolheu Maria Antonieta. Uma pessoa média erra menos do que Deus nesses casos. A pergunta, meus senhores, Locke fez essa pergunta, não é Deus que escolheu. Somos nós que somos fracos, que não sabemos combater as misérias da humanidade e nós legitimamos estas misérias no nome de divindade. O próprio Locke dizia: os religiosos dizem que os reis são reis e têm que mandar nos outros, porque eles descendem, o sangue deles é sangue azul. O que quer dizer isso? Eles descendem de Adão e Eva. Aí pergunta Locke: mas os próprios cristãos dizem que todos descendem de Adão e Eva, então não é só o rei e a rainha, ou seja, qualquer ser humano descende do mesmo sangue, se a acreditar nessa lenda bíblica de que os homens saíram todos eles de Adão e Eva. Ou seja, não tem base racional nenhuma a humanidade ser submetida à vontade de alguns. Resultado: os iluministas, os senhores já percebam isso, não eram bem queridos pelos reis. Muito pelo contrário, eram perseguidíssimos, presos, mortos, e assim foi. Um dos mais notáveis iluministas, este nós conhecemos, o nome é mais próximo de nós, foi um homem do século XVIII, da Suíça, de Genebra, mas que morou boa parte da vida na França. Este homem foi Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é um homem que, para nós, no movimento espírita, fala muito próximo de todos nós. Rousseau foi um homem notável e está aqui a base do surgimento da filosofia espírita. A partir de agora, isto aqui nos interessa para o espiritismo. Rousseau é um homem do século XVIII. O seu maior aluno, de todos os que acompanharam as ideias de Rousseau, foi Pestalozzi. Pestalozzi, aluno de Rousseau, foi tão genial que fez uma escola num castelo também na Suíça, numa cidadinha chamada Yverdun. Nesta cidadinha, Pestalozzi fez um castelo para ensinar os princípios que Rousseau também havia apregoado. E todos nós sabemos por que isso aqui é fundamental para o próprio espiritismo. Porque no castelo de Pestalozzi, nesta cidade lá da Suíça, para lá foi estudar Hippolyte Léon Denisard Rivail, que depois se assina Allan Kardec. Kardec, meus senhores e minhas senhoras, é uma espécie, entendam aqui o que eu vou dizer, é uma espécie de filho intelectual de Pestalozzi, o mais brilhante filho intelectual de Pestalozzi, e uma espécie de neto intelectual de Rousseau. O que Rousseau falou, meus senhores, nós encontramos nas páginas de Kardec, quase sempre de modo muito claro, a mesma inspiração filosófica de Rousseau e também de Pestalozzi. É a mesma coisa. A gente sabe, pela história do espiritismo, que os livros que Kardec ia escrevendo, o destino dele perante os religiosos era o pior possível. Os senhores sabem que na década de 1860, pouquíssimos anos passados da publicação do Livro dos Espíritos, a primeira obra escrita sistematicamente por Kardec, em pouquíssimo tempo, em Barcelona, fizeram o Auto de Fé de Barcelona. Juntaram todos os livros de Kardec na praça pública e o bispo católico da cidade tacou fogo nesses livros. Ou seja, é uma tradição que a religião não goste do pensamento aberto e é uma tradição que a religião também não goste do espiritismo. Tiradas as exceções, claramente, mas a maioria das vezes isto não se dá. Isto é Kardec. Pestalozzi, que foi o professor de Kardec, foi um homem que também sofreu muito na sua vida, porque Pestalozzi fez a primeira escola na Europa na qual não se ensinava religião. É exatamente isso. Kardec estudou na primeira escola da Europa onde não se ensinava religião.
Porque Pestalozzi e Rousseau tinham por princípio de que se devia ensinar à criança a razão. E com a razão, a criança então tornava-se um adulto que pensava livremente e ela descobria o mundo por sua própria conta e descobria a verdade do mundo. A religião atrapalhava uma criança. Resultado, Pestalozzi fez a sua escola, Kardec foi aluno de Pestalozzi, entrou lá criança, o menino Rivail. Kardec saiu da escola de Pestalozzi com 19 anos. Por quê? Porque a escola faliu. Ninguém lembra disso. A escola de Pestalozzi faliu. Exatamente a palavra é essa. E por que faliu? Pestalozzi era o maior gênio da educação do começo do século XIX. Na Europa inteira, o castelo dele era famoso, dentre outras coisas, porque ele fez algumas inovações que para nós parecem banais, mas para aquele tempo foram chocantes. Uma delas, meninos e meninas estudavam na mesma sala. O que para nós é uma coisa óbvia, naquele tempo era um horror. Só que Pestalozzi ganhou fama. Esse homem era corajoso, esse homem via para frente, colocou meninos e meninas na sala de aula e aí batiam na porta de Pestalozzi, os religiosos diziam: você, Pestalozzi, está incentivando a mistura dos sexos. Isto será um horror. Onde já se viu menino e menina sentados um do lado do outro. Dizia Pestalozzi: muito pelo contrário, eu estou ensinando para as crianças o caminho natural de homem e mulher e da convivência entre eles. Se eu separo, eu fico 10 anos separados. Na hora que eu junto, aí que dá o problema, 10 anos depois. É melhor criar junto. Cresce mais naturalmente. E mais, meus senhores e minhas senhoras, Pestalozzi nunca ensinou religião na sua escola. Só que um dia bateram na porta do castelo de Pestalozzi. Kardec já era adolescente nessa fase, estudava no castelo, ele já era um assistente de Pestalozzi. Bateram na porta do castelo de Pestalozzi e disseram: nós somos católicos. Ou o senhor ensina religião, ou nós, pais de filhos católicos, vamos tirar os nossos filhos dessa escola. Um tempo depois, bateram na porta do Pestalozzi os protestantes, que disseram: nós somos pais protestantes. Se os nossos filhos estudam aí no castelo, tem que aprender protestantismo. Ou nós tiramos o filho da escola. Resultado, depois de muito tempo, Pestalozzi, inclusive contra a sua vontade, instituiu um dia da semana para quem quisesse escutar aula de religião. Para quem quisesse escutar. Católicos e protestantes. Mas aí bateram na porta de Pestalozzi os católicos e disseram: o senhor não entendeu, senhor Pestalozzi. A gente não quer aula para católico ou para protestante, dando cada um para si. A gente quer que o senhor ensine para todas as crianças a única verdade do mundo, que é a Igreja Católica. E bateram na porta do protestante e disseram: o senhor também não entendeu, senhor Pestalozzi, só existe uma verdadeira religião no mundo, que é a protestante. Resultado, os pais católicos tiraram suas crianças de lá porque eles não tinham que só ouvir a sua. Eles tinham que aprender que a sua não era mais uma, era a religião. E o protestante fez a mesma coisa, a escola faliu. Foi nesse dia que Kardec foi para Paris, já adolescente para adulto, e aí começou a dar aula em Paris. E a história nós conhecemos, que é a história, depois de alguns anos, da formação do Espiritismo. Mas eu quero retroceder um pouco mais. Por que Pestalozzi fez isso? Por que Kardec estudou numa escola que não tinha religião? Isso para nós é fundamental. Kardec, de criança, não era da religião X ou Y. Ele aprendeu com Pestalozzi de que não se ensinava religião para as crianças. Por que isso? Por que isso deu em Kardec? Porque, acima de tudo, meus senhores e minhas senhoras, Pestalozzi, inspirado em Rousseau, tinha esses princípios. E quais eram os princípios de Rousseau? Em primeiro lugar, Rousseau é um homem notável. Rousseau é um homem que tinha uma vida em Genebra e na Suíça, naquele pedaço da Suíça. Todo o sul da Europa é católico, bem Genebra é protestante. É um enclave protestante no mundo católico. O Rousseau, por falar o que falou, conseguiu a proeza de ser expulso da igreja protestante. Teve esse galardão na sua vida. Ele foi expulso da igreja protestante. Quando ele foi expulso da igreja protestante, ele bateu na porta da igreja católica pedindo abrigo. Deram abrigo para ele, mas logo em seguida observaram melhor o que ele falava. Resultado, Rousseau foi expulso da igreja católica. Ele foi expulso de todas as igrejas oficiais do seu tempo. Isto era um galardão para Rousseau. Enfim, não teve quem o aceitou. E Rousseau dizia mais. Rousseau foi o grande pedagogo da filosofia do seu tempo. Ele dizia:
É preciso educar o mundo na base da razão e não da crença. A humanidade tem educado as suas crianças, os seus adultos, até hoje na base da crença. Resultado, tem feito pessoas fracas, tem criado pessoas frágeis. E Rousseau explicava num livro chamado Emílio. Esse livro que até hoje é um clássico da filosofia. O livro se chama Emílio. Ele conta a historinha de um menino de 7 anos de idade chamado Emílio. E lá ele diz o seguinte: se o Emílio é criado com religião, o Emílio tem 7 anos de idade, ele é um menino, ele está cheio de energia, ele pula muro, ele pula em cima da árvore, ele corre atrás de cachorro, de gato, é que nem o Dr. Jorge André, enfim, ele faz tudo possível em termos de correr para lá, correr para cá, enfim, se vira. É um menino cheio de energia. Muito bem, aí vem a religião. Aí a vizinha diz para o menino: você não pode pular aquele muro, senão Deus castiga. Você não pode correr atrás do gato, senão Deus castiga. Você não pode fazer tal coisa, senão Deus vem de noite e puxa teu pé. Resultado, esta criança que quer pular um muro, porque ela está cheia de energia, ela quer ver até onde. Rousseau escreve isso. A criança, quando é criança, ela quer testar até onde o seu corpo vai. Por isso que ela quebra o osso, por isso que ela bate a cara no chão, porque ela tem que fazer o teste para aprender onde vai o seu corpo, até onde ele consegue ir. Dizem para ele: não faça isso porque Deus não quer. Ele começa a olhar para a menina e ele acha a menina linda. Ele não sabe nem o que se passa na cabeça dele, nos sentimentos dele, mas ele diz que aquela menina é linda e ele não consegue parar de olhar para a menina. E se ele vai na missa, tem a menina e uma estátua de santo, ele olha para a menina. Só que aí diz o padre: olhe para a estátua, porque senão Deus vai te castigar. Você vai para o inferno. Mas não é uma opção dele, é dele olhar para a menina. Aí vem Rousseau e diz: resultado, o que acontece com essa criança? O pai fala que ele vai para o inferno, a mãe fala que Deus castiga, o padre ou o pastor falam que Deus castiga, que Deus é bravo, que Deus vai castigar, que Deus vai tacar um raio, que Deus vai levar para o inferno, que o diabo está na espera desse rapaz. Resultado, esse rapaz cresce e vira um adulto fraco, com medo do mundo. Posso namorar a minha vizinha? Não, porque é um pecado. Posso fazer tal coisa? Também não, porque Deus não quer. Posso pensar livremente? Não, porque senão Deus castiga. O padre falou que não pode. Resultado, o Emílio, se for educado pela religião, ele aprende a ser fraco, ele aprende que a natureza é objeto de medo, ele não aprende as suas potencialidades, porque aí ele não pula o muro e a gente não sabe se ele é um atleta, porque se ele pulasse a gente descobria que ele não tem dom para isso ou que ele tem dom para isso, mas se ele não pula a gente não sabe nada sobre ele, nem ele sabe sobre si. E acima de tudo, meus senhores, começa a vir a divisão. Uma criança que é ensinada que a sua religião é a certa, automaticamente ela vê um vizinho que não tem a sua religião, só lhe resta um caminho para pensar: se a minha é a de Deus e ele não tem a minha, é a conclusão óbvia, ele não é de Deus. Resultado, a religião separou 2 coleguinhas de 7 anos de idade. Porque um é de Deus e o outro não é. E o outro pensa a mesma coisa: ele não é da minha, então eu sou de Deus e ele não é. Sendo que só são 2 crianças. Então ensina Rousseau: o Emílio tem que ser ensinado sem religião, sem fanatismo, sem crenças. Ele tem que ser ensinado do seguinte: por que ele não deve pular um muro? Porque toda vez em que ele for para cima do muro, ele cai. Isso se chama lei da gravidade. Isso não se chama castigo de Deus. Quando ele aprende que ele pula um muro e cai e quebra o osso, porque isso se chama lei da gravidade, aí ele já está ficando mais maduro. Porque ele sabe que pular ou não pular, isso tem uma regra causal. Aí pergunto para Rousseau: mas como é que a gente vai ensinar o Emílio então sobre as coisas? Vejam, meus senhores e minhas senhoras, que aquilo que as escolas hoje, já há muito tempo, têm, ainda que num ponto muito básico, vem de Rousseau. Vamos ensinar uma criança de 7 anos a colocar um copinho com algodão e água e plantar um feijão no copinho. Isso é uma coisa que as crianças em geral fazem. Rousseau dizia: é melhor ensinar a criança a plantar feijão no copinho do que ensinar religião. As pessoas dizem: mas como isso? Sim, uma criança põe um feijãozinho no copinho de algodão com água. Ela vê aquele broto de feijão florescendo. Ela percebe que quanto mais ela cuida daquilo, ela põe água, ela
tem trato com aquilo, aquilo um dia vira um pé de feijão. Resultado, ela aprende as regras da natureza, causa e efeito. De onde veio o feijão? De um broto. E mais, aprende a ter paciência, o feijão não nasce da noite para o dia, aprende a ver a evolução da natureza, resultado, este aprendizado da ciência. Opôs uma criança de 7 anos a outra criança de 7 anos? Não, as duas podem cuidar do pé de feijão. As duas aprendem a ser irmãs. Ao mesmo tempo que uma tem que esperar para comer o feijão, a outra também tem, porque a lei da natureza é igual para todos. Conclusão de Rousseau, quem precisa nos ensinar é a lei da natureza. Se a gente quiser chamar a lei da natureza por lei de Deus, agora é a filosofia. Aí é uma opção nossa. Se eu quiser chamar Deus por lei da gravidade, eu já pus as coisas no seu caminho melhor. Mas eu não posso dizer que eu pulei do muro e Deus castigou. Porque senão, alguém pulou do muro e não quebrou o osso, eu vou dizer, Deus não castigou aquela pessoa. Que mais ou menos, minhas senhoras e meus senhores, é uma coisa que a gente fala e nem percebe, é mais ou menos como um jogador de futebol acabar um jogo e o repórter de campo chegar para ele e falar: o que o senhor achou do seu time ter ganhado de 2-1 do time adversário? Falar: graças a Deus esse jogo a gente ganhou. Meus senhores, se ele diz que graças a Deus a gente ganhou esse jogo, literalmente quer dizer, graças a Deus o time perdeu. Ou seja, Deus é contra, enfim, um Flamengo e Vasco, se o Flamengo ganhou de 2-1, quer dizer, Deus é contra o Vasco. Ou vice-versa. Quando a gente pode dizer, pelas condições que se explicam a ciência do futebol, eu tinha um jogador melhor, ou o acaso, enfim, o futebol também não é ciência, mas digo, são explicações causais, naturais. O meu time estava cansado, é isso, não é que Deus escolheu do nada, enfim, sou vascaíno. Só porque tem uma cruz. Enfim, Então vejam, não é uma opção desse nível. Diz Rousseau, é preciso ensinar as pessoas a natureza. Façam um corte, isso é século XVIII. Um século depois, Kardec explica no Livro dos Espíritos que nós não estamos à espera de nenhuma crença de Deus. O que nos orienta, livro terceiro do Livro dos Espíritos, são as leis naturais. É a mesma coisa. É a mesma filosofia. A lei da gravidade não opera só para o espírita. A lei da gravidade opera para o espírita, para o católico, para o budista, para o hindu, para o ateu, para qualquer um. Resultado: se o espiritismo descobre a regra da causalidade, não é por ser espírita que nós descobrimos isso, é porque isto é um dado da natureza. As regras morais do universo não advêm da religião, advêm da razão. E se um dia alguém nos ensina que estas regras devem ser aprimoradas, mais bem entendidas de tal sentido do que de outro, nós devemos avançar com essas regras. Ou seja, todo o conhecimento da humanidade não é um ato de crença numa fé tal e qual, é um ato da razão. Isto veio do iluminismo. Pestalozzi pensava assim, por isso que Pestalozzi dizia, não adianta eu falar aqui que menina de um lado, menina do outro, porque pela natureza eles vão se aproximar. É melhor eu educar. É melhor ensinar para a criança que existe lei da gravidade, porque ela vai querer pular o muro. Ela vai querer correr atrás do gato, e o gato vai arranhá-la. Então, meus senhores, é preciso pensar conforme a própria natureza. A natureza dá o guia científico e filosófico para a humanidade. Agora vem a questão. As religiões aceitam a razão natural? Praticamente todas elas, tirando raras exceções, ressalvadas aquelas exceções, elas não aceitam que a verdade é natural. As religiões têm por pressuposto que a verdade é revelada. Ou seja, Deus, um certo dia, entrega um pacote para o mundo. Eis aqui o livro da verdade. Até então não havia, dali para frente havia. Tanto é que aí, meus senhores, vêm os problemas bizantinos, porque só para explicar desse jeito, que até hoje, século XXI, existem. Se uma religião diz que a verdade nasceu com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus, é assim que os cristãos, em média, acreditam. Se Jesus é Deus, Jesus veio e trouxe a verdade, e até então a verdade não existia, pergunta de qualquer teólogo que parte dessa premissa: o que fazer com as almas dos que viveram na Terra antes de Jesus Cristo? Se só Jesus Cristo é a verdade, quem nasceu antes se faz o que com essas pessoas? Faz 2000 anos que até hoje não tem uma resposta para isso.
E quem nasceu na América, índio, antes da descoberta dos europeus, nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Aí as religiões têm que dar resposta para isso. Elas vão para o purgatório, ficam à espera da vontade de Deus, porque não tiveram Jesus no coração. O que é um absurdo, meus senhores. Um índio aqui no Brasil, que habitava aqui o Rio de Janeiro, passava aqui pelo Corcovado, passava pelo Pão de Açúcar, o índio do Brasil nunca usou uma roupa, caçava, pescava, vivia com os seus, enfim, vivia em comunidade. Aí chega o cristão, cheio de roupas, cheio de ouro, mata todos os índios. E quem é o cristão? O cristão. E o índio é que vai para o inferno, vai para o purgatório. Quem é o bom é o cristão, que esse vai para o céu por ter matado o índio ou convertido o índio. Então observem, aquilo que as religiões ensinam na média, que moral é a roupa que se veste, que é um exemplo disso. O índio era imoral porque o índio não vestia roupa. Quem é o moral? O que chegou aqui com a arma na mão para matar o índio, porque esse vestia roupa e o índio era nu. Se nós observarmos essas convenções, que são religiosas, são simplesmente crenças, elas influenciaram e ainda hoje influenciam muito a humanidade. O Espiritismo não vem disso. Agora vem a grande questão. Por que o Espiritismo se orgulha em ser uma filosofia? Porque, de fato, ele nasceu desse berço, desta base da própria filosofia. Ele se presume racional. Se um dia alguém nos disser que um livro de Kardec falou que a Lua, como é verdade, no livro A Gênese, é composta de tais elementos químicos, 7, 10, 14, e se o homem um dia chegar na Lua e descobrir que ela é composta de tais outros elementos químicos que são o contrário, o que o espírita faz? Aceita a conclusão da ciência. O espírita não tem que brigar por causa dos elementos químicos da Lua porque alguém escreveu num livro X ou Y. Isso acontece. O espírita avança com o conhecimento. Se alguém nos disser que tratamento igual também não está sendo suficientemente igual, por exemplo, por mais que faça 100 e tantos anos, desde 1888 no Brasil, brancos e negros são juridicamente iguais, e se alguém nos disser que ainda assim isso não está sendo suficiente, nós espíritas não temos nenhuma obrigação de ficar com o passado. Nós temos que avançar e perguntar o que precisamos fazer no mundo para que o mundo seja então mais igual, menos desigual do que ele se apresenta, do que ele se põe. A partir daí, o que é crença para o iluminismo e para o espiritismo? Na verdade, a palavra crença nós usamos num sentido filosófico errado, ou pelo menos nós usamos num sentido que não é o das religiões. As religiões acreditam, e este acreditar aqui é algo como se fosse um ato de vontade, em coisas que não têm explicação causal. O espiritismo não acredita na lei da gravidade. O espiritismo sabe da lei da gravidade. Quem acredita que a alma não morre são os católicos, protestantes. Por que eles acreditam? Porque um livro contou para eles que as almas ficarão num limbo até o dia do juízo final. Lá elas acordam. Isso é crença. O espiritismo não acredita na imortalidade da alma. Isso choca o senso comum, inclusive dos espíritas. O espiritismo não acredita na imortalidade da alma. O espiritismo sabe. E sua única função para isso é científica. O dever do espírita é provar a imortalidade da alma, não crer. E se um dia, meus senhores, por hipótese, a ciência nos provar que o espírito não existe, só existe um corpo, e o corpo acabou e acabou tudo, nesse dia o espírita não tem razão de ser. O espírita não tem uma crença só pela crença. Ele tem uma atitude racional em face do mundo. Por isso, quando o espiritismo surgiu no século XIX, grandes cientistas da humanidade foram estudar o espiritismo. William Crookes, na Inglaterra, que ganhou um prêmio que antecede ao prêmio Nobel, mas é parecido com o Nobel. William Crookes era um químico e foi estudar o espiritismo. Com base na crença de uma religião, com base na química que ele sabia, com base na ciência da química. Pegou alguns casos de charlatanismo e disse, bom, isso aqui não prova nada, mas outros provam. Resultado, era um homem de ciência. Grandes filósofos também se ocuparam do espiritismo. Nós sabemos de Leon Denis, por exemplo, na própria França. Era um homem que foi pensar racionalmente o espiritismo. Resultado, na sua origem, o espiritismo não era um movimento de religiosos. Na sua origem, o espiritismo era um movimento de cientistas. Pessoas de cabeça muito aberta, muito avançada. Não se tem notícia de Allan Kardec como um homem místico no sentido religioso.
Inclusive as imagens de Kardec que os senhores e as senhoras até hoje nós reproduzimos por aí, não tem nenhum semblante, nenhuma feição de ser uma pessoa mística no sentido de acreditar em qualquer coisa. Era um homem sério, cara de professor, cara de cientista, ou seja, um homem que estava lá para pesquisar coisas. Tanto é que Kardec começou a pesquisar o assunto espírita, porque contaram para ele que mesas giravam, e ele disse, isso é um absurdo, eu vou lá para provar que não. Vejam, Kardec não foi crédulo, não foi com base na fé pura e cega para dizer, de fato, uma mesa gira é um espírito. Ele foi para provar que isso era uma mentira. No meio do caminho ele trocou de assunto. E o Espiritismo, meus senhores, é uma obra aberta, tanto assim que a gente precisa se lembrar de coisas que para nós, muitas vezes, nós não damos nem valor. Kardec escreveu uma primeira edição do Livro dos Espíritos com metade das perguntas que tem a segunda. A segunda é o dobro. A segunda é que a gente usa até hoje. Na primeira edição, as perguntas eram X e as respostas eram X também. Na segunda edição, as perguntas eram X, as respostas eram Y. E Kardec publicou uma e outra, ou seja, Kardec ia mudando de opinião no meio do caminho, sobre muitas questões. Ele ia construindo racionalmente esses argumentos. E isto para nós é fundamental. Por quê? Porque revela que o Espiritismo de fato é uma construção em aberto. Quanto mais a humanidade avança, mais nós temos este prazer em conhecer o Espiritismo. Agora, eu quero dizer a todos o que implica isso na nossa vida prática. Meus senhores e minhas senhoras, eu venho aqui na tarde de hoje ao Rio de Janeiro, vendo aqui o carinho de toda essa plateia de companheiros e companheiras, meu querido professor César Reis. Nós estamos num mundo no qual a ciência, a filosofia e a razão hoje estão escanteados. O cientista, o filósofo e o homem e a mulher de razão, eles estão apanhando do mundo. Por que isso? Porque observem, Darwin é praticamente contemporâneo de Kardec. Darwin nos ensinou sobre a origem e evolução das espécies e nos ensinou que a humanidade vai se diferenciando e vai, não só a humanidade, melhor dizendo, mas todos os seres biológicos do mundo, eles vão evoluindo uns dos outros, num longo caminho, num processo de milhões e bilhões de anos. Isto é a ciência. Esta ciência se ensina na escola até os dias de hoje. Nas escolas de ensino básico, de ensino médio, faculdades, é isso que se aprende na matéria de ciência, na matéria de biologia. Mas, meus senhores, observem, em pleno século XXI, 2013, existem aqueles que dizem que não se pode ensinar a ciência porque a ciência não é de Deus. Porque Deus falou que o mundo foi criado em 6 dias, primeiro o homem, do barro, a mulher da costela do homem, ou seja, Deus é machista, inclusive, porque primeiro é o homem acima de tudo, e Deus é homem, né? Não é a Deus, é o Deus. E com isso, minhas senhoras e meus senhores, o que nós temos? Se o mundo foi criado em 6 dias, e a Bíblia narra que isso foi há uns 4.000 anos antes de Cristo, e se Cristo está há 2.000 anos, o mundo só tem 6.000 anos mais ou menos. Se alguém está dizendo que o homem foi evoluindo dos primatas por milhões e bilhões de anos, não está batendo na Bíblia. E se alguém escavar uma rua aqui do Rio de Janeiro para abrir um trem de metrô e descobrir um artefato de índio de 12.000 anos atrás, não pode achar. Porque se achou uma coisa de 12.000 anos atrás, vai contra a Bíblia. Se a Bíblia falou que o mundo foi criado há uns 6, 7.000 anos atrás. Só que as pessoas acham, enfim, arqueólogo acha coisa de 14, 20.000 anos atrás. Achou o osso de uma índia no Brasil que tem mais ou menos 20.000 anos. Resultado, é a Bíblia que está errada. Isso dói para as pessoas, porque as pessoas creem que é a palavra de Deus, mas o espírito e o homem de ciência não tem nenhum medo de dizer isso. A Bíblia está errada, é um símbolo. Interpreta em 6 dias como 6 eras, mas nunca com 6 dias. Qualquer coisa nesse sentido. O resultado, meus senhores, hoje a ciência nos Estados Unidos e no Brasil ensinam a teoria da evolução. Os religiosos estão fazendo protesto para tirar a criança de escola que ensina a teoria da evolução. Tem que ensinar o criacionismo. Deus fez o homem do barro. Resultado, minhas senhoras e meus senhores, nós estamos igualzinho no tempo de Pestalozzi, com as diferenças de adequação do tempo. Igualzinho no tempo do Rousseau. Mas observe, nós já estamos no século XXI. Agora vem a grande questão. Onde está o espírita? Filosoficamente. Meus senhores, onde estiver o farol mais avançado da razão, é lá que o espírito está. Se a ciência ensina a humanidade
de que houve uma evolução das espécies que durou bilhões de anos, o espírito está aí, como cientista. O espírito não acredita em nenhum livro sagrado, o espiritismo acredita na verdade. Portanto, o nosso caminho é a evolução a partir da própria racionalidade, o que nos faz ser, então, imediatamente também minoritários. Porque é mais fácil a pessoa acreditar que Deus soprou e fez um homem do que acreditar que o homem veio da evolução dos macacos. Porque, inclusive, tem gente que acha que isso é uma ofensa. A gente tem que se fazer a pergunta, ao macaco ou ao homem? Enfim, ao que consta, o macaco não anda matando ninguém. Enfim, a humanidade mata a todo momento. Observe, meus senhores, o Espiritismo, portanto, toma partido do mais avançado. Alguém vai dizer, mas os espíritas não tomam partido do mais avançado em algumas vezes. Por uma razão. Quase sempre o espírita não sabe ou não toma conhecimento de que o espiritismo é uma racionalidade filosófica. Na hora que o censo do IBGE bate na porta do espírita e pergunta a ele qual a sua religião, ele pode dizer, eu sou um homem da razão, que estuda os espíritos, que estuda a natureza, a biologia, etc. e tal. Só que isso aqui não cabe no censo do IBGE, não tem nem quadradinho para dizer algo nesse sentido. A pessoa se desincumbe a pergunta, qual é a sua religião? E responde, espírita. E com um certo preconceito contra os nossos irmãos da Umbanda e do Candomblé, porque esse preconceito vem do racismo, a gente diz, olha, mas é espírita kardecista, hein? Coloca aí, cuja mesa é branca, enfim, que é o puro racismo, inclusive. Que, inclusive, é a ideia de que é a religião da classe média e é o candomblé do pobre. Essa é a origem, inclusive, dessa separação. Agora, observe. Para nós, a gente responde que o espiritismo é uma religião. Responde para os outros, enfim. Se alguém entra na porta de um hospital, precisa... Eu vi um caso assim uma vez, de pessoa, inclusive, próxima de mim, já estava doente na porta do hospital, pergunta então a atendente do hospital, qual é a sua religião? Ele falou, não tenho religião, tenho uma filosofia de mundo, que é uma forma racional de ser. Ele não tem tempo, ele adoece na hora e morre ali. Então a pessoa responde, minha religião é espírita. Mas tecnicamente, agora é preciso fazer a pergunta, o espiritismo o que é? As pessoas convivem com religiosos de todas as religiões, então creem essas pessoas que o espiritismo é mais uma religião. No entanto, o espiritismo não é mais uma religião. Ele não está equiparado no mesmo nível em que estão aqui judeus, muçulmanos, cristãos, católicos, protestantes, evangélicos, budistas ou hindus. Ele tem outra forma de ser. Agora, meus senhores, eu quero chegar à última questão dessa nossa reflexão sobre filosofia espírita. Qual a natureza do conhecimento espírita? Como é que ele se estrutura? É uma tradição também nossa do movimento espírita, da cultura espírita, dizer que o espiritismo tem 3 aspectos. Todos aqui em algum momento já ouviram sobre essa formação do espiritismo. O espiritismo é uma ciência, uma filosofia e uma moral. Alguns, ao invés de usar moral, usam religião. Muito bem, comecemos racionalmente a construir esses 3 aspectos para entendermos nós aonde está a filosofia nesse processo todo. Em primeiro lugar, nós só podemos falar de espiritismo não é porque nós cremos em espírito, é porque os estudos científicos desde o século XIX revelam indícios muito claros de que existe algo espiritual além do corpo material. Então, William Crookes, Kardec, Aksakov, tantos cientistas espíritas, no século XX, o nosso Dr. Hernando Guimarães Andrade, Dr. Jorge André, que está aqui, tantos cientistas do espiritismo pesquisaram na questão científica. E esta questão científica é somente um objeto de prova. As pessoas não acreditam na lei da gravidade, as pessoas sabem. E se um dia alguém provar que é o contrário, se alguém pular do 20º andar do prédio, ele voa, e se provar isto, fica provado então que a lei da gravidade não existe, mas por um acaso a prova é em contrário. Qualquer coisa que nós soltamos cai. Todo o corpo que se aquece dilata. Isso é uma regra da natureza. Não aconteceu de aquecer um corpo e ele ficar, pelo contrário, menor. Muito bem, meus senhores, a ciência prova assim. O espiritismo parte desta prova, pesquisa essa prova, cuida dessa prova. Tanto assim que, pela hipótese de estar provado que o espírito não existe, não há espiritismo. O espiritismo tem um eixo estrutural, a ciência do espírito. Tudo que envolve o espiritismo
parte da ciência do espírito. Porque se restar provado que não existe nada disso, que foi tudo charlatanismo na história da humanidade, que é tudo projeção psíquica da cabeça do médium, aí não tem espiritismo, não tem crença nenhuma que se possa bastar aí. Só que agora vem a questão. O espiritismo tem por núcleo a ciência. Olhem, meus senhores, o que eu estou dizendo. O espiritismo não tem por núcleo a filosofia, nem tem por núcleo a moral. Primeiro a ciência. Porque se não houver fato espírita, não tem nada em consequência disso. Absolutamente nada. É como se nós disséssemos, existe a lei da gravidade. A partir dela eu tiro a consequência de que eu vou colocar telas de proteção nas janelas para as pessoas não caírem. Mas se eu descubro que não existe a lei da gravidade, a tela de proteção vem depois, não vem antes. O pressuposto é o fato da ciência. Com o espiritismo é a mesma coisa. O pressuposto do espiritismo é a ciência. Agora nós vejamos nós, inclusive, quantos cientistas espíritas nós temos. Se é o núcleo, quanta gente cuida do núcleo? Quase ninguém. Cientistas espíritas na história são pouquíssimos. Agora vem a questão. Onde está a filosofia? A filosofia é a primeira derivação da ciência espírita. Se existe o fato do espírito, se existe algo para além do corpo material que preserva a sua unidade, a sua inteligibilidade, o seu conhecimento de si próprio, a isso nós podemos chamar de alma, espírito, matéria, psi, o que quer que seja, pode chamar de X. Mas se existe um princípio que remanesce ao corpo material, o Dr. Hernando Guimarães Andrade, no século XX, chamava de matéria psi. Ele dizia, é preciso estudar cientificamente essa matéria psi. Observe, minhas senhoras e meus senhores, agora vem a seguinte questão. Como é que nós interpretamos isto racionalmente? Esta interpretação racional do fato científico é a isso que se chama filosofia. Aí vem agora a filosofia espírita. O espírita é um homem que trabalha com a ciência, com os fatos. Qualquer explicação de mundo que não seja científica ou racional não pode ser a filosofia espírita. Este é o primeiro pressuposto nosso. Para perguntarmos nós o que a filosofia espírita é, a primeira pergunta, meus senhores, não é nem o que a filosofia espírita é. A primeira das perguntas é, a partir da ciência, o que a filosofia espírita não é? Se alguém disser para nós o seguinte, eu acredito no livro sagrado que veio de Deus, não acredito em ciência nenhuma, só acredito na palavra revelada de Deus, nós pensamos, mas eu sou cientista do espírito. Isso aqui não é revelação de alguém, isso aqui é descoberta científica. Se alguém apresenta para mim um livro sagrado, da ciência não decorre a filosofia do livro sagrado. Da ciência só pode decorrer uma filosofia racional. Agora alguém vai dizer, mas existem várias filosofias racionais. É verdade. Existem vários jeitos de ver a filosofia de modo racional. Eu dou um exemplo. Kardec era o típico filósofo iluminista. O que quer dizer filósofo iluminista? Ele viu o mundo pelas luzes da razão, conforme o século XVIII e o início do século XIX. Leon Denis era também um filósofo, mas um filósofo de uma formação de método filosófico socialista, não necessariamente liberal iluminista. Só que também essa formação de Leon Denis era racional. No século XX, nós tivemos um grande filósofo espírita no Brasil, que era Herculano Pires. Herculano Pires não era nem um iluminista, nem um homem de uma formação social à la Leon Denis. Ele tinha uma formação filosófica chamada existencial. Tanto é que ele escreveu vários livros, Concepção Existencial do Espírito, como, por exemplo, este. Herculano Pires, meus senhores, tinha um método filosófico. Leon Denis tinha outro, Kardec tinha outro, Humberto Mariotti tinha outro e tantos pensadores, cada qual tinha o seu método filosófico. Nenhum era igual ao outro. Nem chegavam, às vezes, nas mesmas conclusões, mas começavam todos do mesmo ponto de partida. Qual era? É preciso pensar o mundo racionalmente. A pergunta, o que é a filosofia espírita? A primeira resposta que todos nós devemos dar é a seguinte. A filosofia espírita pode ser qualquer coisa que não seja o irracional,
o místico, a crença pela crença, a fé cega, o fanatismo. Isso não dá para ser filosofia espírita. Primeiro a gente exclui tudo que não dá para ser. Do que restar, dá para ser qualquer coisa. Ou seja, do fato espírita eu posso interpretá-lo de todos os jeitos racionais possíveis. Racionais. O que eu só não posso interpretar é o fato espírita de modo irracional. Eu dou um exemplo filosófico. Como é que se deve educar uma criança? Pode haver uma filosofia que diga a criança tem que ser incentivada na sua curiosidade. Outra diz, não, ela tem que ter o tempo normal dela de evolução. É uma opção filosófica ou é outra opção filosófica? As duas, qual é a filosofia espírita da educação? Pode ser uma ou pode ser outra. São caminhos abertos da filosofia espírita, que é da filosofia do mundo próprio, e cada qual vai avançando, e o mundo vai avançando a partir daí. O que não dá para dizer é o seguinte, o espírito não pode aprender nada porque Deus é que põe um chip na cabeça dele, e ou ele viu a religião tal ou ele não viu. Uma filosofia da educação como essa não pode ser espírita. Agora vejam, eu posso dizer que a filosofia espírita é tal, eu posso dizer que há possibilidades filosóficas para o espiritismo. Há as possibilidades da razão. Portanto, existem também impossibilidades filosóficas ao espiritismo. Tudo que for irracional não dá. Tudo que for dogma, preconceito, visão média de mundo, visão atrasada de mundo, isso não pode ser filosofia espírita. Então, estou ensinando aqui a todos os irmãos e irmãs, inclusive uma flexibilidade, que é uma coisa muito bela do espiritismo. O espiritismo não tem a filosofia, tem caminhos filosóficos. Cada qual pode, inclusive, ter o seu traçado, o seu jeito de desenvolver, mas todos os caminhos da filosofia espírita têm que ser racionais. Nenhum pode ser contra a ciência. Se a ciência nos disser algo e eu tiver uma filosofia contra a ciência, eu não posso ter o mínimo de filosofia espírita. Portanto, o espírita não vai contra a ciência onde quer que ela esteja. Se a ciência está com o darwinismo, o espiritismo não tem nada a dizer contra o darwinismo. E se um livro sagrado tiver contra o darwinismo, o espiritismo está do lado da ciência, não do livro sagrado. Tanto assim que para nós, deixe-me já dizer de antecipação, as pessoas se perguntam, mas o espiritismo não é uma revelação? A gente usa a palavra revelação do jeito errado. A revelação do jeito de religião não é. A revelação do jeito de religião é dizer, alguém um dia apresentou uma coisa que nunca ninguém poderia descobrir. Revelação para nós é descoberta científica, qualquer coisa nesse sentido. A palavra revelação para nós não é sagrada. É a mesma coisa que eu disser que Tom Jobim, um dia de manhã aqui no Rio de Janeiro, teve a revelação de fazer a garota de Ipanema. Veja, para nós não é uma revelação no sentido místico. Fez. Descobrimos, enfim, Darwin não é um revelador da verdade, é um construidor da verdade da biologia. Também o movimento da história da humanidade não tem véu que se levanta um dia, porque Deus quis levantar. Que seria o pior Deus do mundo, que levantou o véu um dia, todo mundo ficou atrás desse dia e não viu o que tinha que ver. É a humanidade construindo a verdade. Primeiro a ciência. Onde está a ciência está o espiritismo. Depois as filosofias que concordam com a razão. Portanto, volto a dizer, se houver uma filosofia irracional, uma filosofia só de crença pura e simples, o espiritismo é contra esta filosofia. O que não quer dizer que o espiritismo tenha só um jeito de ver o mundo. Tem jeitos racionais à escolha de vermos o mundo. Agora vem a última questão. E a moral e a religião? Não são três aspectos? Ciência, filosofia e moral? Agora vem a grande questão. Para toda a história da humanidade, só existe moral na sua religião. As pessoas dizem o seguinte, só é boa a pessoa que tem uma religião. Tanto é que para as pessoas, na média, a religiosa é uma pessoa muito boa e um ateu é o pior tipo de gente que tem na história da humanidade. Um ateu não dá certo, enfim, mas outros são bons. Einstein, por exemplo, que descobriu uma enormidade de coisas para a ciência dos homens, podendo eventualmente ser interpretado como ateu, embora ele próprio tivesse sua divergência quanto a isso, se nós interpretássemos um cientista como ateu, ainda que ele tenha descoberto vacina contra o câncer, vacina contra a doença tal, grandes descobertas químicas tais e quais, a gente considera essa pessoa do mal. George Bush é cristão, matou milhões de pessoas. Bom é ele. Por quê? Porque ele tem uma religião. Vejam, as pessoas na média dizem, bom é quem tem uma religião. Então, moral é o que sai de uma religião. Meus senhores, desde o século XVIII, o iluminismo e o espiritismo é igualzinho ao espiritismo nesse ponto, é totalmente iluminista,
o Espiritismo e o Iluminismo dizem o seguinte: moral não tem a ver com religião. Porque a ideia de auxiliar o próximo, de vivermos todos em irmandade, não depende de um livro sagrado nem de uma crença. Se a humanidade pensar racionalmente, todos são irmãos. E, inclusive, a religião estraga isso, porque a religião começa a dizer: a minha é certa, a tua é errada. No resultado, eu criei inimigo. Percebam quanto as religiões, historicamente, na evolução do mundo, separavam, por exemplo, ricos na frente da igreja, pobres para trás. No Brasil, qualquer templo religioso do tempo da escravidão tinha uma cerquinha no meio do palco, só sentava na frente o branco, o preto atrás. E a religião achava muito correto isso. Então vejamos nós, isto não é moral no sentido apropriado da palavra, no melhor sentido da palavra. E precisa ter uma religião para isso? Não, meus senhores. Auxiliar o próximo, ver no outro um irmão, isso não depende da religião, de uma crença. A moral é superior a isto. Só que quando a moral vira instituição, ou seja, tem que obedecer um líder, tem que obedecer um padre, um pastor, o livro sagrado, aquele que é chefe de não sei quem, que depois vem o outro, tomar hóstia, ajoelhar, etc. e tal. Toda vez que nós começamos a fazer um mundo cheio de regras hierárquicas, nós começamos a confundir aquilo que é uma plena moral com esses institutos que são práticas simplesmente institucionais. Ou seja, participar de tal missa, participar de tal culto, isso não é moral, isso é regra de religião. Então o Iluminismo separou moral de religião para dizer o quê? A moral devemos buscá-la, a religião não. Ninguém precisa pertencer à igreja tal para ser bom. Também não precisa nem despertencer. Por quê? Porque as regras da natureza independem da religião. A lei da gravidade funciona para católico, protestante, espírita ou ateu. O princípio moral da humanidade é o mesmo para todos. O auxílio ao próximo é um princípio de todos. Portanto, não é só de uma religião. Resultado: o Espiritismo ensina coisas boas? Sim. Ensina a amar ao próximo? Sim, também. A título de religião? Não, a título de moral. Não é uma igreja, não tem um templo, não tem um líder, e quem quiser fazer está errado, por mais boa vontade que ele tenha, não é assim que se tem que fazer. O Espiritismo é livre para pensar racionalmente. Claro, nós então descobrimos filosoficamente que o que deriva da ciência são possibilidades racionais filosóficas e a partir daí derivam mais possibilidades morais ainda. Estas possibilidades morais, volto a dizer, são moral, não são religião. Só que nós usamos a palavra religião espírita, isso é uma questão sociológica. É porque todo mundo chama sua conduta do mundo de religião. Então, o espírito também se acha no direito de chamar a sua de religião, tal qual as outras são. Mas, tecnicamente, isso não é religião, é moral. Porque a moral que o espírita tenha, agora vem a grande questão, não precisa ser espírita para ter. Dizer que eu amo o próximo, dizer que o mundo tem que ser transformado em favor da igualdade das pessoas, da liberdade do mundo, em favor da solidariedade profunda da humanidade, um mundo no qual não seja o dinheiro que manda, não seja o dinheiro que comanda, não seja a divisão de ricos e pobres, não seja a divisão de países, não seja a guerra que mande. Este mundo de plena fraternidade entre todos, não precisa ser espírita para ser isso, para falar disso. Qualquer um pode alcançar a isso. Então o espírita tem a moral que a razão conseguir alcançar. Não precisa ser espírita para alcançar essa moral. Qualquer pensamento moral, qualquer prática moral que avance até o limite do melhor, o espírita tem que estar com ele. A moral espírita é a melhor moral do mundo, não porque o espírita é a melhor moral do mundo, porque onde estiver a melhor moral do mundo, lá tem que estar o espírita. Tanto assim que o espírita, ao contrário de todas as religiões, não acha que o mundo será melhor no dia em que todo mundo seguir esta religião. O espírita, tal qual o iluminismo, sabem, iluministas, filósofos, cientistas e espíritas, que o mundo será melhor no dia em que não houver mais religião. A religião do futuro é o espiritismo, mas não porque o espiritismo tem alguma coisa religiosa melhor que as outras. É porque o espiritismo já sabe de antemão que a religião não é boa, do jeito que ela se põe aqui no mundo. É a razão que leva a moral para mais adiante. Então, a humanidade é evoluída, será evoluída no dia em que acabarem todos os rótulos e todas as instituições. No dia que a religião virar cultura. O que quer dizer cultura? Eu nasci num lar
que tem uma cultura. Você nasceu em outra, mas cultura é a mesma coisa que todos nós fazemos de entrar num templo religioso antigo, uma igreja de Minas Gerais, e olhar para aquele templo tão bonito, aquela obra de arte, e dizer, aqui eu aprecio o que há de mais evoluído na história da humanidade. Aí a gente entra no templo católico, o católico entra no espírita, nessa auditório tão bonito aqui, todos ficam felizes de se embeber disso. Mas observemos nós, isto é moral no sentido racional do mundo. Então, meus senhores, o espiritismo é uma ciência dos fatos, porque se alguém algum dia provar que não existe o fato espírita, não tem mais razão de ser o espiritismo. É preciso sair do fato. Do fato, as possibilidades filosóficas da razão, porque implicações irracionais são impossíveis. E dos fatos racionais pensados aqui filosoficamente, derivam questões morais. Devo amar ao próximo ou odiar o próximo? Vou tratar negros e brancos iguais ou diferentemente? Vou desejar um mundo no qual o capital esteja na mão de 1%, ou seja distribuído para todos? São implicações morais do espiritismo. E volto a dizer, tudo aquilo que puder ser fincado no plano racional, o espiritismo segue nesse caminho. Meus senhores, assim se constitui então este tríplice aspecto do pensamento espírita. Do início até o fim, ele é racional. Do início até o fim, ele é generoso, porque ele não fala que só existe um caminho da verdade. Existem caminhos da verdade. Isto faz com que o espírita seja generoso entre si. Ninguém aqui, se for racional, pode dizer que o seu caminho é melhor ou pior que o outro, e ao mesmo tempo é generoso com o mundo. Aonde o mundo andar de melhor, neste andar do melhor, lá também estará o espírita. Somos a mesma coisa e o nosso guia é a razão. Este é o caminho da filosofia espírita, que torna o espírita tão diferente da média dos religiosos, embora, volto a dizer, eu ressalvo aqui as exceções, alguns religiosos e alguns movimentos religiosos no século XX tentaram também trilhar esse caminho. Eu dou um exemplo da Igreja Católica, teologia da libertação. Tentaram pensar racionalmente a própria igreja. Claro, depois foram fechados, foram cerceados. Mas não é só uma exclusividade do espiritismo. É que o espiritismo tem por dever, enquanto os outros têm briga para criar um espaço possível, o nosso não é nem possível, o nosso é o único dever, o único caminho possível. O do espiritismo é o de pensar racionalmente o mundo. Ou seja, a filosofia para nós, antes de ser um fardo, esta sim é um galardão de todos nós. Muito obrigado. Professor, eu tenho várias inquietações teológicas, mas vou fazer uma pergunta muito prática, muito simples. Recentemente, uma lei municipal aqui no Rio de Janeiro restabeleceu o ensino religioso nas escolas fundamentais para crianças. O movimento espírita local não quis participar dessa possibilidade. Eu queria a posição do senhor em relação a isso. Muito bem. Eu não conheço as particularidades de cada município, estado, eu não sei como foram os debates que se realizaram nesse sentido. O fato é que o Brasil, nas últimas décadas, ele teve um avanço no sentido de conhecimento cultural, científico, racional muito grande. Se nós observarmos o século XIX no Brasil, era um século de um Estado necessariamente religioso. O Estado era católico. A República, proclamada em 1889, a partir dali, inclusive com os militares e espíritas à testa desse movimento, a República é laica. Os senhores vão dizer, mas a prática do país laico, do governo laico, do Estado laico, se efetivava com alguma dificuldade em alguns casos, houve certos avanços. Em outros não, ou seja, o país continuou basicamente pautado pelas religiões. O fato é que, nas décadas da saída da ditadura militar, a estrutura, inclusive política do Brasil, tentou dar um passo a mais em termos de arejamento, em termos de oxigenação de ideias. A Constituição de 1988, uma Constituição que tem algum passo de avanço nesse sentido. Muito bem. Mas nós estamos enfrentando no presente, guardem bem, minhas senhoras e meus senhores, isso aqui é inclusive uma espécie de sociologia do tempo presente das religiões.
Lá em São Paulo, na Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, nossa irmã Dora Encontre, eu e tantos outros, nós lidamos com isso nas reflexões de pós-graduação em Pedagogia Espírita, e eu tenho uma turma na qual eu trato de Sociologia das Religiões. Hoje, o impacto das opções religiosas reacionárias tem sido maior. Há 20 anos atrás, a religião falava por certos canais no Brasil, hoje ela fala por outros. A religião comprou meios de comunicação, a religião comprou televisão, comprou rádio, a religião tem políticos diretamente ligados a ela. Até então tinha indiretamente todos, a maioria, mas hoje tem alguns em função direta da opção religiosa. O que eu quero dizer por isso? De uma certa maneira, a pauta do Brasil, em termos de constrangimento de mundo, tem sido muito dada pelas religiões. O espírita tem o dever, inclusive, de lutar contra isto. Ou seja, o Brasil é um país republicano, deveria gastar toda a sua energia no avanço da intelectualidade, do conhecimento da ciência, de tal modo que o estudo das religiões, se houvesse, devia ser uma parte de um estudo de ciências sociais, ou seja, como é que a religião se dá no mundo, o que elas têm de boas e ruins, de bom e ruim, melhor dizendo. E isso é um estudo de antropologia, história, ciências sociais. Do jeito que ela é dada, ela é proselitismo religioso. Ou seja, cada um dá a sua religião e as pessoas escutam. Resultado, o que na média os espíritas têm feito? Têm lutado contra isso. Só que, em geral, o espírita é 2% de uma população, no máximo. Então o espírita luta contra e perde, obviamente. A dificuldade nossa é exatamente esta: chancelar o proselitismo da religião nas escolas, dando também espiritismo, ou lutar contra. Eu diria que a única opção que deveríamos evitar é a omissão total, ou seja, deixa do jeito que está. Mas eu penso que nossa bandeira principal é esclarecermos a sociedade de que nós devemos, no espaço do ensino público, inclusive, lutar por uma educação científica, racional. Inclusive porque a religião já está nos poros da vida privada. Por todo lado se vê religião. Não se vê cultura necessariamente na televisão, se vê religião. Televisão, rádio, por todo lado. Mas na escola a gente está fazendo uma futura geração de pessoas com muita dificuldade de se libertar de uma estrutura de mundo como tal. Então eu, particularmente, não conheço o caso específico do Rio de Janeiro, como é que foi feito o debate, também não sei como é que o movimento espírita se posicionou por aqui, mas eu sei que as nossas bandeiras são essas. Enfim, nós defendemos um ensino republicano e laico. O espírita não defende escola espírita. O espírita defende escola pública para todos. É isso. E que o espírita e o não espírita aprendam o mesmo. E o mesmo são ciências, razão, etc. e tal. O que nós tivemos que acrescentar, a gente acrescenta para os nossos. Enfim, nossa busca não é que o mundo tenha que crer como a gente. Também que não creia como os outros creem. Portanto, sua pergunta, meu prezado professor, é, inclusive, muito boa para não pensarmos só no nosso caso de agora, mas a política no geral do espírita na sociedade. Enfim, somos minoritários, isso é claro. O pensar racional não dá ibope, vocês percebam claramente isso. Enfim, vejam, se tiver um encontro de música clássica, quantos vão? Em qualquer lugar, se tiver um encontro de funk, enfim, quantos vão? Não estou dizendo que o funk não tem alguma qualidade musical, mas em relação um com o outro já dá para perceber as coisas. Portanto, um mundo que não gosta de livro, não gosta de razão, não gosta de pensamento, é um mundo no qual as lutas são mais difíceis, mas nós devemos perseverar nela. Até porque, eu vou aproveitar o gancho da sua pergunta para fazer uma outra consideração, não é gratuito que as religiões estejam dominando a sociedade contemporânea. Não é só por uma espécie de carência da sociedade ou algo nesse sentido. Existe um projeto político no mundo, que não é só no Brasil, ele é basicamente dos Estados Unidos, o Brasil está junto nisso, alguns países da Europa, é um projeto de conservadorismo ou de reacionarismo político do mundo que passa pela religião. Percebam, a religião, na média, ela legitima que as pessoas sejam pobres, porque é vontade de Deus, na média. Alguém diz, mas eu conheço a exceção do padre tal, do pastor tal e do espírita tal. Já estou dando a exceção de bandeja. Na média, legitima uma estrutura como essa. Observem a nossa irmã Igreja Católica. Todo o progressismo da década de 60, 70, o Papa João XXIII,
Todo esse progressismo, a opção preferencial pelo pobre, tudo foi jogado no lixo. São os anos do neoliberalismo, ou seja, a opção não é por tirar o pobre da pobreza. A opção é até gostar do pobre, mas na pobreza. Enfim, não é tirar o Cristo da cruz, enfim, é rezar vendo o Cristo na cruz, sendo que o cristianismo melhor é tirar o prego do Cristo e não deixá-lo crucificar. E o pobre é isso, enfim, o pobre é a cruz cotidiana. Eu gosto do pobre, que jeito? Eu olho para ele na cruz e choro. Enfim, é um jeito de gostar, mas um jeito melhor ainda de gostar é tirar a cruz e acabar com a cruz. É exatamente isso o nosso propósito. Se nós observarmos bem, o que tem sido das religiões hoje no mundo, o que ela tem produzido. Observemos nós o movimento espírita. No século XIX, começo do século XX, espíritas no Brasil eram homens e mulheres de alta liderança social, intelectual, política, inclusive. Então eram pessoas que, inclusive, combatiam o seu tempo, porque o Brasil do século XIX tinha escravidão e quase sempre o espírita lutava pela libertação dos escravos, ou seja, o espírita era contra o seu tempo, não a favor, contra. E a gente precisa fazer o mesmo pensamento para hoje. A gente está contra o nosso tempo, contra a mazela do nosso mundo, ou a gente está na média? Para a média, quanto mais fanatismo, melhor. Então, meus senhores, eu estou ensinando o caminho, não é exatamente o mais largo, é o mais estreito, é a cruz também para o nosso ombro. Eu sou professor Mário da UFRJ, professor de ética, e uma palavra que a Ana Cláudia, cantora, falou numa determinada música sobre ética. E eu vi que na sua, embora você tenha falado de moral, obviamente, mas eu gostaria que você fizesse algumas considerações sobre essa história da ética aqui entre nós. Professora, uma grande alegria, assim, a sua presença, as suas considerações, porque, de fato, um passo de avanço que nós venhamos a dar no Espiritismo, quem dará são os espíritas, o movimento espírita, mas esse passo é exatamente igual a que o mundo puder avançar de melhor em todos os setores. Ou seja, a mais avançada reflexão sobre a ética que a filosofia produzir, que as ciências humanas produzirem, essa é a nossa, ainda que nós nunca a tenhamos visto, ou que seja um choque para nós no presente momento. Em termos históricos, todas as condutas e reflexões sobre o que há de melhor e mais avançado para a humanidade são um choque para o seu tempo. Vejamos nós que faz 100 anos, ou não faz 100 anos, faz menos que isso, que as mulheres votam no Brasil. Ou seja, faz menos de 100 anos que juridicamente a mulher é igual ao homem. Até então não era. E isso para as pessoas era um absurdo, que a mulher fosse igual ao homem. Hoje, para a nossa cabeça, já é bastante palatável algo nesse sentido. Mas não são para os nossos irmãos em cujas igrejas a mulher não pode ser ministra, líder da igreja. A padre não há freira rezando missa. Ou seja, percebamos nós que a estrutura do machismo está dentro de nós. Alguém vai dizer, mas esta moral tradicional, ela tem justificativa? Ela se explica sociologicamente, no seguinte sentido. O mundo é patriarcal, o mundo é machista, então a mulher sempre foi contada de modo inferior. Não é porque a Bíblia escreveu que Adão veio primeiro e Eva veio depois, que então as sociedades hebraicas e cristãs são machistas. É porque o mundo naquele tempo era machista que a Bíblia sai escrita assim. Ou seja, é o contrário nesse sentido. Aí vem a grande questão. O que podemos pensar em termos melhor no mundo? A tradição da filosofia moderna e contemporânea, tentando escapar da moral como costume, que é uma tradição reiterada, o machismo é uma moral. Tanto é uma moral, o machismo, que a mulher e o homem são machistas numa sociedade machista. Alguém vai perguntar, qual sociedade do mundo é machista? Todas. Hoje no mundo, praticamente todas. Qualquer sociedade do mundo machista, o homem é machista e a mulher também é machista. Isso é um dado claro. Alguém vai dizer, mas a mulher será que é machista? É também. Uma moça saiu com 3 rapazes, os 3 rapazes têm uma espécie de asco por essa menina, vão rir dessa menina, e as colegas dela também, porque as colegas dela, por elas, também passa essa conduta moral do machismo. Alguém vai dizer, mas o machismo não é correto. É verdade. Por quê? Porque nós opomos a esta moral uma ética pensada no sentido melhor, ou seja, todos são iguais, homens e mulheres, é o exemplo que eu estou dando aqui. Portanto, o machismo para nós é algo revoltante. No final das contas, quantos têm, sociologicamente se falando, esse padrão ético? Quase ninguém. Se o mundo é machista, as pessoas nasceram machistas, cultivam o machismo a seu modo.
mas o padrão ético não é o machismo. Então, as melhores visões filosóficas, o Espiritismo pretendendo ser uma dessas visões filosóficas, entre a moral enquanto costume médio e uma reflexão ética enquanto aquilo que seja mais avançado, nós não devemos nem ter opção para pensar, nós nos encaminhamos para essa ética melhor. Ou seja, se o mundo é machista, só que racionalmente está um horror, nós concordamos com a ética nesse sentido mais avançado. É que em termos imediatos, a gente usa a palavra moral para contrastar com religião, que a religião nem é só o costume, a religião é pior que isso, a religião é a ossificação de certos comportamentos. Por exemplo, a sociedade brasileira é 70% católica. A moral é mais ou menos isso, o que dá esse 70%, a média dá nisso. Mas vejamos nós, a igreja, a religião, ela é até mais conservadora do que a moral, porque a religião católica é contra, por exemplo, o uso de preservativos. O católico não tem esse costume moral, embora ele esteja numa igreja que o proíbe de usar o preservativo. Resultado, existe aqui ética, que nós poderíamos pensar, se quiséssemos, num plano mais racional e mais avançado, moral, no sentido de costume médio, e religião, que inclusive consegue ser às vezes pior que a moral, mais ossificada que a moral, porque a moral média do brasileiro hoje já não faz tanta separação de homem e mulher, a religião faz. Se nós observarmos, tem uma escala aqui de coisas. Agora, vem aquela reflexão, qual ética queremos nós no mundo? As melhores éticas em geral de um tempo, se o tempo é de mazela, como é o caso do nosso, é uma ética de combate. Ou seja, se o mundo é injustiça, a minha melhor ética de justiça é o combate. E um exemplo simples para todos aqui podemos refletir juntos. No tempo da escravidão no Brasil, a moral era ter escravo. A religião legitimava isso. Qual era o caminho ético? Era o caminho do combate, ou seja, a escravidão é um horror. Agora, quem apregoasse uma palavra ética em favor da libertação dos escravos, esse homem era trucidado pelo seu tempo. Por isso, meus senhores, nossos heróis, os plenos heróis, não viram santo. Nossos heróis são mortos, crucificados. Jesus Cristo não é santo. Jesus Cristo não puseram uma coroa de louros na cabeça dele dizendo, isso aqui a gente vai gostar. Esse homem foi odiado. Joana d'Arc, Francisco de Assis. Percebam, todos os grandes homens e mulheres do mundo que dão um passo adiante, justamente porque passam a linha do seu tempo, da moral e da religião, esta nova possibilidade ética, ela choca profundamente. O Espiritismo, que não é um movimento de massas, ele não tem 90% dos brasileiros, ele é um movimento de 2% dos brasileiros, 3%. Ele historicamente foi acostumado, no seu início, a ser um movimento de uma ética de princípios, de postura do mundo, de combate contra a moral do mundo. Então vamos lá. O Brasil tem escravos, o espírito é contra. O Brasil é imperial, o espírito era republicano. Grande parte dos militares do Ordem e Progresso da República do Brasil, grande parte desses militares era espírita. E qual era a legitimação do imperador? O imperador tem melhor sangue, a família imperial tem um sangue melhor que os outros. Chegava lá o militar, chegava o republicano, o espírito dizendo, não tem sangue melhor que o outro. Enfim, se alguém mora na favela e o outro é imperador, tem algum erro aí, porque os dois têm o mesmo sangue. Os dois são irmãos, então há algo de errado nisso. Por que sociologicamente isso existia? Porque eram 1%, 2% da população. No dia em que a gente teve a tentação de começar a ser mais que isso, a gente perde a moral, a ética do combate e começa a administrar um pouco a moral média. E o que é essa moral média? A maioria das pessoas é machista. Se eu puser muitos líderes espíritas mulheres, capaz do pessoal não gostar. Ou, por exemplo, basta fazer a constatação empírica. Meus senhores, eu que tenho um carinho enorme pelo movimento espírita, porque nasci espírita, sou espírita, não sei, outra coisa, enfim, nasci assim. Basta olhar de relance, eu rodo o Brasil, para ver quantos líderes de casas espíritas são negros. Ou seja, o racismo não é porque a gente deliberou por ser assim. É um dado da sociedade. O líder da casa é homem branco, se possível rico. Enfim, então, isto não vem nem da nossa formação ética, porque se eu perguntar para um espírita se ele acha correto isso, eu nunca encontrei um espírita que achasse correto o racismo. Eu nunca encontrei um espírita que dissesse que homem é melhor que mulher, que rico é melhor que pobre. Não há um.
E por que existe isso? Porque não depende da nossa ética enquanto pensamento, depende de uma conduta social vivida, resultado. Também não adianta nós dizermos temos uma ética melhor que o mundo, sendo que a gente não faz nosso comportamento da cabeça. Enfim, o nosso inconsciente social determina os nossos caminhos morais muito mais do que a ética pensada e raciocinada. Essas reflexões não são apenas para angustiar, mas são para nos ajudar a pensarmos, inclusive, o que queremos do mundo, ou seja, já nos basta o que temos ou é preciso avançarmos em caminhos melhores. Quando eu digo, infelizmente, alguém ainda fala que eu sou do espiritismo de mesa branca, não é para dar risada disso, é para nós tentarmos achar o que é a nossa característica do que a gente acha melhor. Se uma pessoa acha que o melhor é o branco, de onde vem essa ideia de que o branco é o melhor? Vem de uma sociedade racista contra o negro. O japonês, em geral, contra o coreano, não tem cor de pele tão diferente. Eles não usam adjetivos como, o dia está preto, a coisa está preta, enfim, vejam, é outra história, eles xingam o coreano de outro jeito. É a gente que usa do nosso jeito, e nós espíritas temos que parar com essas coisas, enfim. Eu sou melhor porque meu espiritismo é branco, é de mesa branca, enfim. Se a mesa for negra, vermelha, o espírito dá a mesma comunicação. E a gente acaba um pouquinho com o racismo. Estamos aqui com uma questão que veio da internet. É a visita 2141. Estamos todos em casa bebendo deste ensinamento. Uma pergunta. Sendo Jesus o caminho, a verdade e a vida, não seria confuso pôr a razão como instrumento que norteie nosso comportamento em detrimento da moral de Jesus? E ele fecha dizendo, Deus te abençoe a jornada. Muito obrigado aos nossos queridos companheiros pela internet, pelos meios eletrônicos. Nós, em geral, aqui vai mais uma constatação de como agimos no cotidiano. Percebamos nós, por que o Brasil tem a maioria de cristãos? Não é porque as pessoas acordam de manhã e perguntam, eu posso ser budista, eu posso ser ateu, hindu, ou cristão, ou judeu, ou muçulmano, então eu escolho ser cristão. O Brasil tem maioria de cristãos porque as pessoas nascem numa maioria de cristãos. É uma pergunta que é uma resposta. A Arábia tem maioria de muçulmanos porque as pessoas nascem em cultura social muçulmana. Resultado, as pessoas nascem no ambiente que basicamente dá os seus quadrantes, determina o seu pensamento e continuam por aí. Por isso que o Brasil tem por princípio moral de que uma pessoa de bem é a que segue Jesus. Enfim, para nós, bom cristão não é só a pessoa que seguiu Jesus Cristo. Bom cristão é uma expressão que a gente usa para qualquer coisa. Fulano é um bom cristão. Às vezes ele é ateu, mas a gente quer dizer bom cristão no sentido vulgar da palavra. Como uma sociedade muçulmana diria, um bom muçulmano. A questão é a seguinte. Para nós somos acostumados no nosso jeito, no nosso convívio social, a dizer que uma pessoa é de bem se ela segue Jesus Cristo. Como um muçulmano diria na Arábia que uma pessoa é de bem se ela segue Alá. Ou se ela segue Maomé, enfim. No Oriente se segue Buda. Resultado, para nós, Cristo é o horizonte do caminho do mundo. Isso dizem todas as religiões. O espírita diz também que o espírita só convive com católico e protestante no seu dia a dia. Os que estão aqui nessa plateia chegam hoje à noite na sua casa. Quem for pegar o ônibus para voltar para casa, no ônibus não vai ter cientista, filósofo, teólogo, historiador. Vai ter católico e protestante. Resultado, se eu entro no ônibus e a pessoa pergunta, você veio pular catraca ou você vai pagar a sua passagem? Eu falo, não, eu sou uma pessoa de bem. Eu não vim roubar ou assaltar o ônibus, nada disso. A pessoa fala, esse é um bom cristão, porque para nós, uma pessoa que não rouba, não mata, paga o que é devido, é um bom cristão. A gente não diz é um bom muçulmano. Então, o caminho, a verdade e a vida para a gente é Jesus Cristo. Agora, percebam como é que o espírita fala essas coisas, como todo mundo fala, mas no fundo da sua filosofia é diferente a sua forma de ser. Para a média dos cristãos, Jesus é Deus encarnado, Jesus é uma entidade que não tem nenhuma relação com a humanidade, ou seja, ele é muito distinto da humanidade, e tudo que se diz sobre Cristo é verdade, e tudo que ele é relatado sobre ele deve ser seguido. Para nós não é nada disso. Cristo não é Deus encarnado, enfim, é um espírito, como somos, claro.
num grau de evolução profundamente diferente do nosso, mas não é Deus. Resultado, se nós o tratamos como irmão e não como Deus, como Pai, a mudança já é grande. E os espíritas, desde a origem, não podem considerar outro caminho para a construção do mundo a não ser a razão. A grande questão é que na vida do Cristo, e no ensino e no exemplo do Cristo, existem muitas passagens atribuídas a Cristo que nós podemos ver são racionais. Outras não. Agora alguém vai dizer, mas o espírita sabe disso? O espírita tanto deveria saber disso, que Kardec, quando escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz por lá, as passagens que narram a vida de Jesus, nesses 4 evangelhos que a igreja falou que são evangelhos que narram sobre Jesus, porque pela história tem uns 100 evangelhos, ninguém sabe se aquilo aconteceu ou não, o próprio Kardec fala, tem passagens que não se sabe se existiram, a gente não sabe se ele multiplicou água virou vinho, se ele multiplicou pão e peixe, ninguém sabe nada disso. Ninguém sabe como é que foram os comportamentos da vida de Jesus. O que existe é uma certa narrativa, em algum momento, de exemplos morais de Jesus, que ainda que ele tenha feito ou não tenha feito, este exemplo é guia para a gente, pelo crivo da razão. O que Kardec fez? Kardec jogou, abandonou, pôs no lixo, todos os possíveis fatos da crença moral das religiões, de que Cristo não nasceu de um corpo, Cristo tinha um corpo espiritual, de que Maria concebeu do Espírito Santo, de que Cristo andou nas águas, de que Cristo transformou água em vinho, de que Cristo multiplicou pão e peixe. Diz Kardec, a gente não sabe se isso aconteceu ou não, e pior, não precisa ter acontecido nada disso para o exemplo do Cristo ficar. Por quê? Kardec faz o Evangelho segundo o Espiritismo inteirinho, deixando de lado todos os exemplos místicos que se atribuem a Jesus. Só fica a moral, um princípio ético nesse sentido. Parábolas, ensinamentos, frases, horizontes morais. Kardec é quem fez isso. Se um espírita não fez isso, é porque não leu Kardec ou se leu não entendeu. Os evangelhos falam de fatos da vida de Jesus, narrativas históricas, milagres, crenças e princípios morais. Kardec, palavras dele, não dá para falar dos fatos, não sabemos se foi assim, não temos certeza nenhuma se ele fez milagre, como é que é um milagre, ou seja, nenhum desses exemplos entrou no Evangelho segundo o Espiritismo, só entraram prédicas morais, exemplos morais. Amar ao próximo como a si mesmo, enfim, toda a estrutura da própria moral cristã. O espírita chama por moral cristã a isso. E a isso, que é amar ao próximo como a si mesmo, o espírita chega racionalmente. Quando nós dizemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós espíritas estamos nos referindo a isto, ao amor ao próximo, à caridade, à fraternidade, ao respeito, à igualdade ao outro. Isto não é porque Jesus falou, volto a dizer, porque racionalmente isto se vê em Jesus ou em qualquer forma do pensar humano que também queira tratar desses temas. Observem, meus senhores e minhas senhoras, a seguinte questão. Se um dia ficasse provado, não é o caso, Jesus os indícios históricos levam a acreditar que ele existiu, mas se ficasse provado o contrário, nunca existiu um ser humano chamado Jesus Cristo, isso foi uma lenda que começaram a contar, esparramou e ficou. Porque veja, nós estamos em 2013, nenhum de nós é arqueólogo, pelo menos aqui nessa sala de presentes, ninguém é arqueólogo, ninguém sabe chegar lá para Palestina antiga e achar indício de que a pessoa de Jesus Cristo existiu, seu osso está lá, etc. e tal. Para a maioria das pessoas não vai achar o osso porque ele subiu aos céus com o que tinha, né? Enfim, então não restou o corpo. Mas supondo que ele tem um corpo humano, que é o presumido, não tem osso. Resultado, se Jesus um dia alguém provasse que ele não existiu, tudo isso foi uma ficção inventada por Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo de Tarso, etc. e tal. Se ele não existiu, todas as religiões cristãs acabam, porque todas elas presumem que existiu um tal Jesus, que é Deus, que morreu na cruz, etc. e tal, lá. Tanto é que o símbolo mais bonito do cristão é a cruz. Ou seja, existiu e foi morto, sofreu. Para os homens de razão, homens e mulheres de razão, e para os espíritas também, não aconteceu nada se Jesus não existiu. Por que não aconteceu nada? Porque o princípio moral cristão, para nós,
não é um homem pregado na cruz. O princípio moral cristão para nós é amar ao próximo com a si mesmo. E se Jesus existiu ou não, este princípio que se atribui a uma pessoa chamada Jesus, esse princípio continua o mesmo, é racional. Para nós não dependemos da salvação no céu, porque o Cordeiro de Deus foi morto. Vejam, essas questões religiosas passam ao largo do Espiritismo. Os senhores nunca viram Kardec falar Cordeiro de Deus, nunca viram falar da crucificação, nunca viram falar de coisas como subiu ao céu no terceiro dia. Todos esses eventos miraculosos nunca passou pelo Espiritismo. Para nós passa amor ao próximo. Para isso, Jesus não precisa ter existido. Se as pessoas melhores do mundo inventassem a lenda do amor ao próximo com a si mesmo e atribuíssem isso a Jesus, estava bem. Por um acaso, Jesus, segundo os estudos arqueológicos e antropológicos, existiu. Mas volto a dizer, é por um acaso. Para nós, o que depende no nosso mundo da forma de existir é a razão. Portanto, quando nós reconhecemos em Cristo um caminho, a verdade e a vida para a razão, para a nossa conduta, é porque racionalmente vemos isto, e todo mundo que disser de Jesus o contrário de qualquer coisa racional, nós abandonamos isso. Nós não aceitamos algo nesse sentido. Querem ver como é que Jesus se conta de qualquer modo? Os cristãos, na média, olham para Maria de Magdala e não reconhecem nela uma discípula de Jesus. Jesus não disse, eu tenho 12 apóstolos. Jesus nunca contou quantos apóstolos ele tinha. Ele tinha gente andando com ele. Quem contou foi depois, os tempos posteriores contaram, que ele tinha 12. Mas Maria de Magdala andava junto, já eram 13. É que mulher não podia entrar na conta. Mas vejam, a conta não é de Jesus. A 12 é número cabalístico, enfim, Jesus só podia ter 12. Um traiu, enfim. Gente, na hora da crucificação, segundo conta a lenda, só sobrou João Evangelista, enfim, 11. Um já tinha traído antes, 10, que nem Pedro. O galo cantou na terceira vez, Pedro fugiu na hora. Resultado, só fica um. E a mulher, Maria de Magdala, que alguns dizem prostituta. Aí os cristãos preconceituosos, na média, vão dizer, bom, então, o fato é o seguinte, se ela era prostituta, andava com Jesus, discípula ela não era. Resultado, observemos nós que os fatos da vida de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muito bem. O que é o caminho, a verdade e a vida do fato de Jesus ter andado com Maria de Magdala? Pode representar duas coisas. Ele andou com Maria de Magdala e eu tenho uma moral tão conservadora que o caminho, a verdade e a vida é descartar Maria de Magdala, que ela não pode ter andado com Jesus. Se ela andou, ela usurpou o espaço dos 12 apóstolos, que é o que a maioria conta. Ou eu posso dizer o contrário. O caminho, a verdade e a vida é tão bom que Jesus era um homem de tanta elevação moral que ele preferia andar com uma prostituta do que com um homem líder da religião, porque a prostituta era menos prostituta do que um líder religioso. O resultado, ele choca o nosso senso comum. Só que faz 2000 anos que a gente tem preconceito contra a prostituta. E Jesus não tinha. Então, resultado, a ideia de que é um caminho, uma verdade, uma vida, a gente tem que pensar pelo plano da razão. Porque ele não existe um fato objetivo, ele não se levanta para nós como dizendo, eu sou Jesus e eu sou assim. O que nós temos são narrativas e podemos até concordar com o mesmo fato. Jesus ficou lá para a cruz, só ficou João Evangelista, sua mãe, Maria de Magdala, etc. e tal. Muito bem. Com o mesmo fato, as pessoas enxergam uma interpretação diferente. Uma vai dizer, ficou a prostituta? Ah, porque essa aí não tinha para onde ir. Ao invés do outro falar, está vendo? Todos os discípulos foram embora e aquela que não se acusava, ou que se acusava da pior moral, esta é a melhor. O que prova, meus senhores, inclusive, é aquela história. Enfim, ficou a mãe, ficou a mulher, ficou a prostituta e ficou um molequinho, que era o João Evangelista, que era o mais novinho deles. Ou seja, é mais ou menos como continua até hoje na história da humanidade. Se alguém for para a cruz aqui, vai ficar a mãe dele, uma perdida do mundo, que não tem mais nada a perder, vai ficar junto, e uns tontos, uns molequinhos, ou seja, grandes homens e mulheres do seu tempo fogem, ainda que tenham declarado amizade para pessoa como essa. Resultado, é preciso pensarmos nós que o caminho, a verdade e a vida tem que ser refletido sobre o que há de melhor e mais avançado em termos de razão.